Salve, salve moçada do nono ano, e aí, tudo bom? Eu sou o professor Henrique, estamos iniciando nossas aulas do Educa Recife, do nono ano, nessa sexta-feira bacana, estamos iniciando com o ILT, tá bom? E hoje eu estou acompanhado do Anderson, né, nosso intérprete de Libras, né, que sempre faz esse trabalho muito importante para que as nossas aulas cheguem a todos e todas, né, e sejam de fato acessíveis e inclusivas, né? Então, muito obrigado, Anderson, pelo trabalho que vocês fazem na nossa escola. E também estou acompanhando a professora Camille, né, nossa professora de língua portuguesa, como sempre aqui, né, dando um toque especial para as nossas aulas de história de LT. Valeu, Camille. Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu estou vendo que vocês ainda estão entrando, então acordem, deem aquela animada, loguem no chat, que eu estou aqui para dar aquele suporte. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, gritem que ou eu respondo ou passo para o professor Henrique, tá certo? Um encheiro até daqui a pouco. Ó, gente, quem quiser interagir aqui conosco no nosso chat, né? Então não tem segredo, basta baixar o nosso aplicativo da Educa Recife, ó. Aí vocês podem fazer a leitura do nosso QR Code que está aqui, ó, no cantinho da tela, seja no sistema iOS ou no Android, né? Só ir fazer a leitura, vão ser direcionados, tá certo? Para baixar o aplicativo. Bom, professor, não tem como fazer isso agora, não tem problema, gente. As nossas aulas estão sendo exibidas na TV, agora ao vivo, né, no canal 22.1. Elas estão aí no aplicativo da Educa Recife. Quem não tem, tem o nosso canal do YouTube da Educa Recife. Então, logo mais essas aulas vão aparecer lá no nosso canal. Então, vocês podem reprisar a aula, podem tirar alguma dúvida e podem aproveitar também para fazer a leitura do QR Code, né, e baixar o nosso aplicativo. O importante é fazer essa interação. E eu não, como eu tenho dito nas aulas, o pessoal não está devendo muito, viu? Está devendo, né? A gente tem muita interação no sexto, no sétimo, no oitavo ano, e o pessoal do nono ano ainda está muito devagar, né? Então tem que chegar aí junto, tá? Então olha só, como eu anunciei na aula passada, né? Lembra que na aula passada eu comecei trazendo um pequeno vídeo, né, que foi produzido pela COP26, que já falava sobre os impactos ambientais no mundo do trabalho. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, trabalho e meio ambiente, como a preservação do meio ambiente ou os impactos sobre o meio ambiente podem ajudar ou prejudicar o mundo do trabalho. Então essa é a nossa questão de hoje, tá? E aí eu chamo a atenção, como eu falei na aula passada, da COP26, que foi a Conferência Nacional, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, né, que aconteceu esse ano em Glasgow, né, na Escócia, tá? E aí reuniu líderes do mundo inteiro para discutir políticas ambientais, né, ou como podemos diminuir os nossos impactos, o impacto humano sobre o meio ambiente, que tem, entre outras coisas, aumentado a temperatura no mundo, né, e tantos outros problemas. Tá? Então, por que a gente está discutindo essa questão? Né? Porque, como eu coloco aí para vocês, que é importante a gente considerar que essa conferência ela não trata apenas da redução, né, da temperatura no mundo, ou principalmente, né, dos efeitos nocivos nossos, enfim, no nosso meio ambiente, na emissão, né, de CO2, tá, no meio ambiente, mas é também discutir as questões que tratam da melhoria da qualidade da vida humana, né? Então, falar sobre o meio ambiente, falar sobre clima, é falar também sobre a melhoria de qualidade nas nossas vidas, tá? Então, nesse sentido, né, a COP26, né, que é o número da conferência do clima, tá? Dessa conferência mundial, ela apontava para algumas questões, como a qualidade de vida, como eu falei, a melhoria de qualidade de vida, que evoca uma série de outros elementos, né? E aí eu posso destacar aqui para vocês, ó, a questão da saúde, porque a gente, por exemplo, diminuindo a emissão de CO2, a gente também melhora a nossa saúde, né? A gente não só passa a controlar, né, enfim, esse efeito que tem aumentado a temperatura global, mas a gente está cuidando da nossa saúde, da nossa qualidade de vida. A gente também cuida da nossa economia, porque afinal de contas as relações humanas, né, enfim, baseadas nas trocas, né, no mundo do trabalho, claro, ela está ligada a essa economia. Então as economias elas podem ser prejudicadas ou elas podem ser beneficiadas, né, com as mudanças climáticas, tá? Então, para melhor ou para pior, né? Então a gente já sabe, se, por exemplo, eu vou mostrar um pouco mais adiante como essas mudanças climáticas elas têm afetado alguns aspectos da vida no Brasil e que podem causar um dano econômico muito grande. Então, claro, se a gente acaba com o meio ambiente, a gente acaba com a vida, né? Mas enquanto isso, enquanto a gente não chega a uma situação
terrível para a vida no planeta, a gente vai, né, atacando alguns ecossistemas que têm um impacto imediato sobre a vida das pessoas que vivem nele, que dependem dele para sobreviver. Então a gente está falando, né, tanto num plano maior sobre a necessidade de preservação do lugar em que nós vivemos e da nossa sobrevivência, mas a gente também fala no plano mais imediato da sobrevivência material de muitas pessoas. Então a gente vai tocar muito nessa questão dessa sobrevivência material, levando em consideração que a preservação do meio ambiente é importante para todo mundo, não é? A todo momento, tá? E, claro, aí a gente precisa falar do trabalho, né? Então, cuidar do meio ambiente é também a gente cuidar do trabalho, e a gente vai fazendo essas conexões para que vocês possam entender um pouco melhor isso. Mas, bom, só para organizar aqui a casa, então, na aula passada, tá? Nós estudamos como a legislação trabalhista pode ser objeto de mudanças e reflexões de acordo com as dinâmicas sociais. Então, o nosso robozinho está dizendo aí, né, precisamos sempre pensar sobre isso. Quando eu apontei aqui para vocês que a legislação trabalhista ela vai sofrendo alterações à medida que a própria sociedade ela passa por dinâmicas, mas que o trabalhador, a trabalhadora precisa estar muito atento também para lutar, para disputar aí, né, os seus interesses, a qualidade de vida melhor para os trabalhadores e trabalhadoras, e não simplesmente aceitar o discurso que vem de fora para dizer, né, como é que a legislação trabalhista deve ser, né? Então, às vezes, até com discursos falseados, a gente tem mostrado isso, né? E hoje, né, eu acho que eu passei até direto, então, vamos estudar as relações entre o meio ambiente e o mundo do trabalho, né? Então, nosso robozinho está bem animado aí, professora Camille. Eu desconfio que esse robozinho que está aí, simbora, vamos para a aula, está mais animado do que o chat. Professor Henrique, então, eu infelizmente preciso dizer que você está certo. Por enquanto não temos nenhuma interação ainda, mas eu acho que é importante que a gente pense que essa aula é bastante importante. Por quê? Há quem negue o aquecimento global, não é mesmo? Mas a gente está passando na pele, vivendo na pele, um calor insuportável nesses últimos dias. Enquanto outras regiões comumente quentes estão passando por períodos muito frios. Então, o que seria isso, né? Além de uma consequência de nós não pensarmos no clima, não é mesmo? E é um debate que tem que ser feito por todos, por todas, né? Estamos aqui na aula de introdução às leis trabalhistas, com a professora de língua portuguesa falando sobre para o pessoal pensar, isso é coisa que só o pessoal de ciência, de geografia vai debater. Não, né? Isso é um grande tema, importante para pensar a humanidade. E só para vocês terem uma ideia de quanto impacta a vida das pessoas em todos os aspectos, estamos falando aqui do mundo do trabalho, né? Então, são reflexões que a gente precisa estar fazendo, tá certo? Então, ó, gente, primeiro, eu tentando conceituar aqui o meio ambiente, pode não ser o melhor conceito de todos, né? Mas a ideia do meio ambiente, assim, de forma bem genérica, é isso. É o local onde a gente desenvolve a vida, né? Onde se desenvolve a vida na Terra, que engloba todos os elementos vivos e não vivos, que envolve a natureza, porque quando a gente fala, professora Camille, que o meio ambiente, né, trata apenas dos elementos vivos, da natureza, eu estou colocando aqui justamente que o meio ambiente ele também insere a cultura. Não é? Afinal de contas, as relações entre as pessoas, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós nos relacionamos com a cultura, com o meio ambiente, porque é assim que o ser humano ele constrói um mundo humanizado, né? Ou seja, intervindo sobre a natureza, né? Construindo, moldando o mundo a partir das nossas necessidades. Então, é desse modo que nós produzimos cultura. Então, a cultura ela também está inserida no meio ambiente. Tá? Portanto, a gente precisa, ao pensar o meio ambiente, pensar uma série de relações culturais ao qual nós estamos estabelecidos e, claro, entre elas, o mundo do trabalho. Porque aí, realmente, essa reflexão ela vai, né, se aprofundando, tá? E a gente está levando para outra dimensão. Então, como eu coloco aí, ó, o trabalho enquanto expressão da ação humana de transformação do mundo, de criação e de construção da dignidade humana, também faz parte do meio ambiente. É o que eu tinha falado para vocês. Olha, o trabalho, muitas vezes a gente confunde as coisas, né? Quando a gente fala do trabalho, a gente pensa muito das relações de trabalho. As relações de trabalho, elas mudam de acordo com o sistema econômico. Mas o trabalho em si, conceitualmente, é essa ação humana de intervir no mundo. Então, nós produzimos coisas, objetos, ideias, nós realizamos atividades. Então, tudo isso é o trabalho. E é através desse trabalho que a gente vai modelando esse mundo, desde a pré-história, quando o ser humano começou a fazer um arco, flecha, uma lança, objetos para poder caçar, né? Enfim, para melhorar mesmo a sua vida,
Enfim, então nós vamos inventando coisas e mudando o mundo desde lá da pré-história. Tá? Então, tudo isso é trabalho. Agora, dentro do sistema capitalista, esse trabalho ele é utilizado ali como, né, uma forma de produzir e receber uma remuneração, e é um trabalho controlado pelo sistema econômico e que mudou ao longo do tempo. Tá? Então, falar de meio ambiente também é falar de trabalho e vice-versa. Né? Então, a gente, inclusive na próxima aula, já prometo para vocês que a gente vai falar muito sobre profissões que ajudam, né, a proteger o ambiente ou podem cuidar, né, dessa relação entre nós e o meio ambiente. Bom, e aí a gente trata especialmente aqui do sistema capitalista, né? Como eu tenho falado aqui nas aulas, né, a ampliação da capacidade de produção e de consumo, que é resultado do desenvolvimento do capitalismo desde lá da Revolução Industrial, no final do século XVIII, promoveu a exploração irracional do meio ambiente. Gente, o que eu tenho que deixar aqui bem claro para vocês é que nós temos um marco importante na nossa história. E esse marco é o seguinte: se a gente for observar da segunda metade do século XVIII, das últimas décadas do século XVIII, que é quando se inicia esse processo que a gente chama de Revolução Industrial, tá? E para cá, nós ampliamos em muito a nossa capacidade de produção e de consumo e, consequentemente, os impactos sobre o meio ambiente. De modo que tudo que foi feito, né, nesses últimos 300 anos, né, nós impactamos mais o meio ambiente do que toda a história da humanidade antes da Revolução Industrial. Então, nós pegamos séculos antes, nós não causamos tanto impacto ao meio ambiente quanto nos últimos séculos desde a Revolução Industrial. Tá? Então, esse nível de exploração que chega à irracionalidade, né, tem prejudicado bastante. Então, a gente tem esse cenário, né, professora Camille? A gente tem um sistema que precisa produzir mais, consumir mais, e com isso a gente acaba produzindo mais lixo, impactando mais o meio ambiente. Né? Então, esse consumindo desenfreado é meio complicado, né, professora? Sim, sim. Inclusive, é algo que a gente precisa pensar agora, nesse momento bem específico, em que é uma tendência de um consumo maior, né? Seja pelos descontos, seja pela proximidade das festas de final de ano. Então, seria interessante que a gente pensasse o quanto a gente consome, porque o descarte daquilo que a gente consome tem um impacto muito grande. Vocês já pararam para pensar para onde vão todas as roupas, toda a sobra têxtil que não são vendidas, ou todas as peças que não são reaproveitadas? Tudo isso precisa ir para algum lugar, né? E vai chegar um ponto que não vai ter mais lugar. E aí? O que é que a gente vai fazer? E assim, existem níveis de consumo, né? Existem pessoas, de fato, que, por exemplo, tem um determinado aparelho, aí lançou na televisão, aparece nos comerciais, aí é um aparelho novo, né? Às vezes é a mesma coisa, só muda um botãozinho, uma função. Ah, isso aqui já não presta, já fica doido para se livrar daquele, para pegar outro. Então, a gente tem, né? E, claro, o mercado, né, que é ciente e interessante, que precisa ser estudado melhor, e estudamos sim, ele acaba promovendo isso. As pessoas precisam consumir mais e mais e mais para que possa, de fato, né, ele se valer, né, dar continuidade, funcionar. Então, o sistema precisa produzir, as pessoas consumirem, né, e aí produzir mais e consumir mais para que a roda continue, né, funcionando. O grande problema disso, gente, é que, no final das contas, a gente tem essa questão do descarte, frequentemente o não reaproveitamento e o impacto disso sobre o meio ambiente. Sem contar na questão dos combustíveis, né? Por exemplo, a Revolução Industrial inicialmente utilizou o carvão mineral, tá? Que era um combustível importante, depois vieram os combustíveis fósseis. Hoje, por exemplo, a grande utilização do petróleo, né? Então, o petróleo é um combustível fóssil que, inclusive, em algum momento vai acabar, mas que tem um impacto muito grande de poluição, e, inclusive, é um dos principais emissores de CO2, né? E do dióxido de carbono, que é responsável pelo aquecimento global. Né? Então, a gente precisa pensar em alternativas. A gente tem falado aqui sobre produção de energia, de energia sustentável e tantas outras questões. A gente vai voltar a falar sobre isso na próxima aula, inclusive, tá? Bom, então, de modo geral, o que eu quero deixar para vocês é isso, né? Que essa relação desde o capitalismo industrial, né, da Revolução Industrial, tem causado um impacto muito grande sobre o meio ambiente e tem, claro, também mudado as relações de trabalho desde quando surgiu a indústria. Tá? E aí a gente chama a atenção, né, quando a gente fala da questão do sistema capitalista, é que também tem esse impacto sobre o mundo do trabalho que não também
tão sustentável, né? Já diziam alguns pensadores, como o próprio Karl Marx, que é um dos principais críticos das relações capitalistas e discutiu muito o mundo do trabalho. Então, como nós colocamos aí, ó, as relações de trabalho mudam de acordo com o sistema econômico, né? Então, por exemplo, quando nós tínhamos na relação escravocrata, seja na Grécia, em Roma antiga, ou até no Brasil moderno, então o trabalho ele acaba sendo, né, realizado através do sujeito que não tem autonomia sobre si próprio, né? Então ele pode ser comprado, pode ser vendido, então o sujeito torna-se, infelizmente, torna-se também uma mercadoria. Então ele é submetido a uma condição de trabalho, ele ou ela foi submetido a uma condição de trabalho escravo, né? Então essa seria uma característica do trabalho escravo. No sistema capitalista a relação de trabalho é outra, é assalariada, né? Então por isso que eu digo que as relações de trabalho, né? O trabalho é esse processo de ação humana, de transformação, de criação e tal. Mas as relações de trabalho é que mudam de acordo com o sistema econômico. Então, o sistema escravocrata é uma coisa, o sistema capitalista é outro. Então, no capitalismo, o trabalho é explorado mediante o pagamento de um salário. Então, o trabalhador ou a trabalhadora, né, claro, é explorado esse trabalho e recebe o salário, né, ao final de um mês, ao final de uma quinzena, ao final de um período, de uma jornada de trabalho. Tá? Então, a crescente otimização, né, da produção acabou elevando também os níveis de exploração do trabalho. Então, a gente precisa pensar tanto na questão de uma produção e de um consumo sustentável, mas também em relações de trabalho sustentáveis. É uma discussão que a gente precisa chamar a atenção, porque se o meio ambiente ele engloba também a nossa cultura, as relações de trabalho, né, até que ponto a gente vai continuar também aceitando que, né, o trabalhador, a trabalhadora, dentro de um dia que tem 24 horas, acabe dedicando, né, 12 horas, 14 horas ao mundo do trabalho, porque a gente está falando de 8 horas trabalho, né, de uma jornada regular, mas tem pessoas que passam 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar para casa. Então, quando a gente soma aí, né, a gente vai ter, né, 12 horas, a metade do dia, né, dedicado só ao fato de ir, voltar e trabalhar. Então, quer dizer, a gente precisa também pensar em relações de trabalho que sejam, né, sustentáveis, para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Então, esse é um outro debate. E aí passa por questão do transporte, né, enfim, né, pela jornada de trabalho, por questão de salarial, são tantas questões que estão envolvidas aí. Então, por isso que é uma discussão realmente que envolve tantas coisas e a gente está trazendo aqui para as nossas aulas, tá? Então, ó, o crescimento da emissão do dióxido de carbono, né, o CO2, né, a produção de resíduos e rejeitos, tem uma diferença aí, né, os resíduos, né, são resíduos que podem ser reaproveitados, né, enfim, são consumidos e podem ser reaproveitados, já os rejeitos eles já são difíceis, não são reaproveitados, eles são lançados mesmo no meio ambiente com mais ou menos tratamento, tá? Além do desmatamento, são alguns dos responsáveis pela degradação do meio ambiente e que nós, se fôssemos, né, construir aqui um gráfico da Revolução Industrial para cá, a gente vai ver que houve um aumento enorme da emissão do dióxido de carbono, dos dejetos, dos rejeitos, né? Então, a situação só tendeu a se complicar, aumentar. Então, essa imagem, ela simboliza muito, né? Então, a imagem é o seguinte, no primeiro plano, a gente tem aí, né, uma série de dejetos e rejeitos, né, que foram descartados sem cuidado, tá, no meio ambiente, e no fundo a gente tem a imagem de uma fábrica emitindo, né, gases que são, né, responsáveis justamente por esse aquecimento global, além de outras ações nossas, né, dos veículos e tantas outras coisas, tá? Mas é isso, gente. Então, de modo geral, gente, a gente vai pensar aqui especialmente agora no mundo do trabalho, né? Vamos focar aqui. Então, como eu tenho falado, a degradação no meio ambiente ameaça a sobrevivência humana como um todo. Eu falei isso no início. E atualmente temos observado os impactos sobre o mundo do trabalho. Aí o nosso robozinho está perguntando assim, como assim, professor? Será que... Pode explicar um pouquinho melhor, né? Então, a gente vai tentar explicar um pouco melhor como essa degradação no meio ambiente, ela tem um impacto aí sobre... imediatamente as relações de trabalho, sobre a questão da sobrevivência material das pessoas. E aí, para isso, eu pensei em 2 aspectos da economia brasileira. Sabe que o Brasil é um grande exportador de soja e de carne, tá? Então,
O que a gente pode falar sobre essas duas atividades econômicas? Tá? Então, como eu coloco aí, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, com cerca de 48% da produção mundial. Então, gente, quase a metade do que se produz e exporta para fora, né, o que se consome de soja no mundo é produzido aqui no Brasil. Agora, como vocês podem ver nessa imagem aí, ó, toda essa, né, produção de soja, a plantação e tal, precisa de terras, né, e aí que essas terras, obviamente, né, tratadas para uma monocultura, para uma única atividade e que tem um grande impacto sobre o meio ambiente, porque se desmata mais terra, à medida que, né, o Brasil vai exportando mais, vai se produzindo mais soja, eu preciso desmatar mais áreas, né, para que eu possa plantar, tá bom? E isso tem uma consequência sobre o meio ambiente, né, onde antes nós tínhamos uma vegetação, agora a gente tem uma plantação, né, que inclusive não gera muito emprego, né, que é mecanizado, enfim, e acaba sendo um dos cargos-chefes da economia brasileira. Então, isso é um pouco complicado, né, para a gente poder pensar. Vamos ver uma outra atividade econômica praticada aqui no Brasil. A produção da carne. Né? Só em outubro de 2021, gente, recentemente, o Brasil exportou 108 mil toneladas de carne bovina. Isso representa 108 milhões de quilos de carne. Vejam, eu estou falando do que exportou, não estou falando do que vendeu aqui, né? Aqui no Brasil apenas não. Né? Então, exportou 108 milhões de quilos de carne. Isso é muita carne. E aí, claro, é preciso de uma área, né, para a criação, né, para a atividade pecuária, para a criação do gado. E aí, para a criação do gado, né, se eu ampliar a área, isso tem acontecido no Brasil, principalmente na região centro-oeste do Brasil, tá? Então, desmatamento, ampliação de área da pecuária, área da soja, não é? Então, e o uso, né, extensivo da água, né? Porque, inclusive, a pecuária utiliza muita água, né? A gente tem falado assim, vamos economizar água, vamos economizar energia e tal, mas a pecuária se utiliza muito, né, água, além, claro, de ser responsável também pela emissão de gases. Então, no final das contas, as duas principais atividades econômicas do Brasil para exportação, soja e carne, né, e a atividade da pecuária, elas funcionam através de um ciclo, né, de desmatamento e de poluição. Por mais que algumas empresas, de forma tentando ser muito responsáveis, elas tendem a compensar, não é, o desmatamento, a emissão de gases, o uso da água, né, então tem otimizado, inclusive, isso. Mas ainda, né, a pecuária no Brasil, por exemplo, é extensiva, né? Ela não é restrita a um espaço pequeno, ela utiliza muita terra e tal. Então, mas eu quero dizer, no final das contas, que as duas principais atividades econômicas do Brasil, elas têm um impacto muito grande sobre o meio ambiente. E as consequências, elas chegam. Estou trazendo aí a imagem do Pantanal. O Pantanal, por exemplo, é uma área, né, que é extensamente alagada, né? Uma vegetação alagada, então se caracteriza muito por isso. E tem enfrentado uma das maiores secas dos últimos tempos no Pantanal. Então, como eu coloco, a exploração desordenada do nosso meio ambiente tem promovido impactos como as constantes secas que ameaçam a própria agricultura e a geração de energia. Então, em outros termos, nós temos atividades econômicas que causam impacto sobre o meio ambiente, e olha que tem gente, inclusive, atualmente incentivando até a mineração, né, desordenada, né, os mineradores estão ocupando garimpeiros, né, ilegalmente, a própria Amazônia, desmatando também para procurar minérios, ouro, por exemplo. E aí os impactos estão chegando. O Pantanal é um dos maiores exemplos disso na atualidade, né, enfrentando uma grande seca. E aí a gente tem, com a seca, né, a diminuição das chuvas, as barragens, né, atualmente também estão sofrendo muito, porque elas não têm água suficiente para gerar energia. Sabe que a geração de energia ela se dá assim, né? Ou seja, as águas que passam pelas turbinas que geram energia. Aí a grande questão é o seguinte, né, nosso robozinho está dizendo, é muito possível que a atual crise energética tenha relação com o desequilíbrio ambiental, e realmente, isso tem se falado muito. Com a seca que tem atingido algumas regiões do Brasil, a gente, né, tem uma incidência menor de chuvas, os níveis dos rios estão baixando, a das represas, onde tem as centrais energéticas, as hidroelétricas,
né, onde elas funcionam, acabam não tendo o mesmo nível de água, então eles não podem soltar a comporta a água para rolar de todo jeito, né? Então a gente tem que ficar ali controlando isso. Desse modo, há uma queda na produção de energia. E aí, gente, o que a gente precisa falar? É que, desculpa, eu passei aqui direto, mas com a queda da energia, com a queda da produção energética, a própria economia brasileira é freada. Se eu não tenho tanta energia assim, então eu preciso controlar os níveis, né, enfim, também de consumo. Então, campanhas para as pessoas economizarem energia, mas isso atinge diretamente a indústria. E quando atinge a indústria, também atinge os empregos, atinge a capacidade de crescimento de um país. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente continuar nesse ritmo, se a gente continuar sem cuidados, sem um debate muito sério, as próprias pessoas que são responsáveis pela poluição do meio ambiente, pela degradação do meio ambiente, vão sofrer muito, porque são economias que precisam do equilíbrio ambiental para continuar funcionando, como é, por exemplo, a produção da soja. Então, a gente precisa regular isso. E todos os brasileiros e brasileiras vão enfrentar isso, né, esse problema. E aí, gente, para encaminhar para o nosso final já, eu falo do Rio Capibaribe, né? Eu vou trazer um exemplo aqui da nossa cidade, né? Um elemento da nossa paisagem, do nosso meio ambiente, que é tão importante, que é tão marcante na nossa paisagem, que é o Rio Capibaribe. Então, a poluição do Rio Capibaribe, desde a sua nascente, prejudica a agricultura, prejudica a pesca e até o turismo no Recife. E isso afeta diretamente a vida de milhares e milhares de pessoas que precisam do rio para sobreviver. Quantas vezes vocês não já cruzaram com pessoas pescando no Rio Capibaribe, de comunidades ribeirinhas que dependem da pesca, né, para a sobrevivência? E aí, com esse rio degradado, essa população ela sofre. E o Rio Capibaribe, inclusive, é um rio que sofre desde quase praticamente da nascente. Atravessa, por exemplo, o polo têxtil, que tem poluído muito o rio, não é? E atravessa muitas cidades, se eu não me engano, são 74 cidades que o rio, não é, ele acaba passando, e 74, 54, né? Enfim, depois a gente vai buscar essa informação melhor, para ser mais objetivo, mas a questão é que não tem tratamento de esgoto, né? E aí o rio chega no Recife já, né, bastante poluído. Tá? Então, isso tem um impacto sobre a vida de muitas pessoas que precisam do rio para sobreviver e que trabalham, né, com ele. E, por exemplo, hoje aqui no Recife a gente explora o turismo, catamarã e tal, mas com esse rio do jeito que está, né, então a coisa realmente tende a degringolar, ficar pior ainda. Só para chamar a atenção uma coisa, acho que sim, foi isso, né, que a gente tinha passado. Antes de ontem, no dia 24 de novembro, se celebrou o dia do Rio Capibaribe, né? Acho que é importante a gente falar sobre ele, justamente, né, nesse momento, né, porque a gente celebra o rio, mas a gente também fala da necessidade de preservação. E aí, gente, só para mostrar que é possível a gente, né, melhorar, né, cuidar do nosso rio e pensar no futuro melhor, eu trouxe aqui um exemplo. Eu sei que parece uma coisa muito distante, mas rios que foram completamente despoluídos. Um exemplo deles é o Rio Sena, em Paris, ou o próprio Tamisa na Inglaterra, ou o Tejo, em Portugal. Não é? Hoje ele é considerado totalmente despoluído e foi um trabalho muito duro que os franceses fizeram desde 1960. Tá? Então, hoje até algumas espécies de peixe, né, acabaram retornando para o rio, né, e são, né, podem ser observados hoje, e o rio hoje faz parte da paisagem, mas da melhor forma possível. Então, quem sabe a gente consegue fazer isso com o nosso Rio Capibaribe, torná-lo navegável, inclusive. Tá? Então, na próxima aula vamos estudar as profissões que contribuem para a preservação do meio ambiente. É isso que nós vamos fazer. A gente já vai focar aí nesse mundo do trabalho. Então, atividade, gente. Explique a importância da COP26 para o mundo. Tá? 2. Por que a degradação do meio ambiente atinge diretamente o mercado de trabalho? E 3. Pesquise as representações, né, e apresente exemplos de como a preservação do Rio Capibaribe pode beneficiar a população do Recife. Então, nosso robozinho está dizendo aí, bora fazer, moçada. E é isso aí. Depois vocês olham aí no YouTube, né, para poder copiar e fazer a atividade direitinho. Professora Camille, muito obrigado pela companhia na nossa aula de hoje. Como sempre, é um prazer estar aqui nessa aula maravilhosa. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. E não esqueçam que às 9h30 a gente tem um encontro, tem uma aula de língua portuguesa, tá certo? Um beijo e até mais tarde. Obrigado, Anderson. Valeu aí por estar aqui conosco. E eu vou agora para o chat, vou acompanhar a aula da professora Vilma, então daqui a pouquinho a aula de artes. Continua aqui conosco. Valeu!